Vamos lá, dando continuidade à correção. O quesito terceiro diz o seguinte: com base em quais evidências o cientista Alfred Wegener chegou à conclusão de que os continentes atuais são originários de um único continente? De acordo com algumas respostas de vocês, e no finalzinho eu fiz um comentário, a gente pode destacar 3 evidências. A primeira evidência é que a América do Sul ela se encaixa perfeitamente no continente africano. A segunda evidência é que foi encontrado fósseis tanto de plantas quanto de animais no continente africano que têm as mesmas semelhanças com fósseis que foi encontrado na América do Sul. E a terceira evidência é que existem rochas lá na costa africana e na costa da América do Sul. Essas rochas elas têm o quê? Características semelhantes. Tudo indica que um dia elas já estiveram o quê? Elas já estiveram unidas. Elas já foram o quê? Já foram uma rocha só. Só que aí quando houve a ruptura da placa tectônica, aí obviamente elas se separaram. Tá bem? O terceiro quesito, deixa eu só desligar aqui o meu WhatsApp, porque ficou um barulho danado. O quarto quesito é o seguinte: o que provoca o movimento das placas tectônicas? Explique. Aí alguns de vocês já tinham respondido, já tinham dito algumas respostas. Veja só. A gente viu que o que provoca o movimento das placas tectônicas é um movimento chamado de corrente de convecção. E esse movimento, ele ocorre aonde? Ele ocorre lá no manto da Terra. A partir de quê? A partir da grande temperatura e da grande pressão que esse magma sofre. Então, ele realiza esse movimento chamado de movimento de convecção, e esse movimento é ele responsável pelo movimento das placas tectônicas. Tá bem? Agora a gente vai para o quinto quesito. Preste atenção. O quinto quesito, ele diz o seguinte: como os movimentos das placas tectônicas podem ocasionar a formação de montanhas e expansão dos oceanos? Mais uma vez. Como os movimentos das placas tectônicas podem ocasionar a formação de montanhas e a expansão dos oceanos? Quem quer responder essa? Ô, professor. Sim, Maísa? Esse é o quinto, né? Isso, esse é o quinto. Ah, tá bom. Obrigada. Quem quer responder esse? Posso, professor? Glória, só um minutinho. Eu acho que José Luiz, ele levantou a mão. Não sei se ele, de repente, pode ter apertado enganado lá. José Luiz, você quer falar algo? Eu acho que, de repente, ele pode ter clicado errado lá. Deixa eu ver quem foi que pediu para falar. Acho que foi Glória, não foi que pediu para falar? Sim. Por favor, Glória. No Brasil, as placas tectônicas são tão leves que não sentimos, mas ela é forte para alguns fenômenos da natureza, levando a criar elementos naturais. Glória, só uma observação. Essa sua resposta, ela está relacionada com os abalos sísmicos. Também quando você diz que aqui no Brasil ocorre de baixa intensidade. Na verdade, são os abalos sísmicos. Preste atenção só ao meu comentário. Alguém mais quer falar a resposta que colocou? Letícia? Por favor, Letícia. Se colidindo uma com as outras. As placas se colidem uma com as outras e formam as montanhas e a expansão dos oceanos. Ok. Alguém mais? Então vamos lá. Professor, agora você está em qual quesito? Raquel, estamos no quinto quesito. Obrigada. Ô, professor, Sim, Luiz. o número 3, eu não consegui corrigir, não. Qual? O número 3. Luiz, veja só, eu já repeti já
O terceiro já 2 vezes, tá bem? Veja só, se eu ficar repetindo assim, a gente vai perder muito tempo. Lembrando que essa aula, como ela é gravada, depois ela é disponibilizada lá no grupo, aí você vai lá, dá uma olhadinha lá, aí você volta lá no vídeo e dá uma olhadinha, tá bem? Uhum. Obrigada. Vamos lá. A resposta do quinto Letícia, uma observação para a tua resposta. Quando você falou sobre o choque de placas tectônicas, aí você comentou que, se eu não me engano, você comentou que o choque dessas placas, elas também podem ocasionar a origem de cadeias de montanha no oceano. Foi isso? Ok, veja só. E os demais, prestem atenção. A pergunta é a seguinte: como os movimentos das placas tectônicas podem ocasionar a formação de montanhas? Vamos responder primeiro como é que pode formar montanhas. As montanhas, elas são formadas a partir do movimento convergente, do movimento de colisão, do movimento de choque. Então, na medida que ocorre o choque entre duas placas tectônicas, aí a gente tem a origem das cadeias de montanhas, tá bem? Por exemplo, o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, ok. Agora, no finalzinho da pergunta diz, e a expansão dos oceanos? A gente viu que o que está causando a expansão, por exemplo, do Oceano Atlântico, não é o movimento convergente, é o movimento de quê? É o movimento divergente. Ou seja, no Oceano Atlântico tem duas placas tectônicas que estão se separando. Na medida que ela está se separando, se afastando uma da outra, aí ela está originando a cadeia de montanha chamada dorsal mesoatlântica. Professor, Sim? nessa aula você só vai fazer correção ou vai passar alguma atividade? Não, na terceira aula vai ter a explicação de um outro conteúdo. Aí, na medida do tempo ali, pode ser que tenha uma atividade. Não sei se para a gente realizar durante a aula, ou de repente, se não der tempo, aí vai ser para vocês realizarem depois. Tá bem? Mas nessa aula aqui você só vai fazer correção, é? Isso, nessa segunda aula vai ser só correção. Tá bem. Letícia, aí a minha observação era só que o que forma as cadeias de montanha no fundo do oceano não é o movimento convergente, tá bem? É o movimento divergente, o movimento de separação. Tá bem? Então, na verdade, o movimento que causa as montanhas e a expansão nos oceanos é o movimento divergente. Isso. Porque, veja, quando a África está se distanciando do Brasil, logicamente, o Atlântico ele não está aumentando de tamanho, não é isso? E se eles estivessem se aproximando, digamos aí daqui a alguns bilhões de anos, o Oceano Atlântico ele podia ser o quê? Podia ser bem menor, tá bem? E a pergunta ela fala de expansão, de crescimento, tá bem? Pessoal, vamos agora para o sexto quesito, que é onde tem ali aplicar seus conhecimentos. Sim? Qual é o movimento que... É porque eu não entendo direito 5. Pode perguntar, fica à vontade. 5. Veja, É porque eu não entendo direito 5. tá bem. Maísa, veja. O movimento que vai originar as cadeias de montanhas nos continentes, na superfície do continente, vai ser o quê? Vai ser o movimento convergente, tá bem? Agora, o movimento que vai ocasionar ali a expansão dos oceanos, aí vai ser o movimento divergente, tá bem? O movimento de afastamento. Ok? Vamos lá. Qualquer pergunta é só falar, tá bem? O sexto quesito diz o seguinte: observe o mapa da figura 4. Então, deixa eu ver aqui onde é que está a figura 4. Cadê? Veja só, se você observar a figura 4, ela está lá na página 281, tá vendo? Que é aquele mapa das placas tectônicas. O quesito sexto diz o seguinte: observe o mapa da figura 4.
na página 281 e faça o que se pede. A letra A diz o seguinte: escreva os nomes de duas placas que estão em áreas de separação e de duas que estão em área de choque. Então, você vai citar duas placas que estão se colidindo e duas placas que estão se separando. Bem? Quem quer responder essa? Professor, Letícia, sim. em separação, em área de separação, euroasiática e norte-americana. Em área de choque, euroasiática e africana. Ô, professor, eu posso falar se eu coloquei? Pode. Eu coloquei a placa de Nazca e o Pacífico, a Pacífica, e placa norte-americana e a do Pacífico também. Veja, a placa de Nazca e do Pacífico, ela está se colidindo ou se afastando? Calma aí. Pessoal, Professor, Ela está se afastando. certo. E a placa do Pacífico e a norte-americana está o quê? Está se colidindo. Ok. Letícia, qual foi as placas que tu falou? Que na hora eu não estava com o mapa aberto aqui. Em área de separação, Sim. euroasiática Certo. e norte-americana. Ok. Em área de choque, em área de choque, Sim. euroasiática e africana. Ah, ok. Gente, mais alguém quer responder? Pode, Maísa. em áreas separadas, placa africana e placa indo-australiano Sim. e área em choque, placa norte-americano e placa de Nazca. Placa de Nazca. Ô, professor, Maísa, posso responder? Maísa, só qual foi as últimas duas placas que você citou, Maísa? Placa norte-americana e placa de Nazca. Veja, se você observar a placa norte-americana, ela não está se chocando com a placa de Nazca, não. A placa de Nazca, ela está se chocando com a placa sul-americana. Ela faz limite ali com a placa de Cocos, também com a placa do Caribe. Agora, a placa norte-americana, ela está se chocando com a placa do Pacífico, tá bem? Porque a placa norte-americana, se você perceber, ela está um pouco distante da placa de Nazca, tá bem? Você deu uma observadinha no mapa aí. Quem foi que depois pediu para falar? Ninguém? Eu acho que teve alguém que tinha falado. Professor, alguma coisa? Bom, então vamos adiante. Pessoal, Professor, posso responder? Pode. Eu coloquei assim, em área de separação, placa indo-australiana e placa sul-americana. E em área de choque, placa norte-americana e placa do Pacífico. Ana Beatriz, desculpa, qual foi as primeiras placas que você falou? Indo-australiana e sul-americana? Foi. Veja, se você observar a placa sul-americana e a placa indo-australiana, você vai perceber que a placa africana ela está no meio dessas duas placas. Tá bem? Então, a placa sul-americana e a placa indo-australiana, elas não fazem limite, elas não estão próximas da outra, elas estão distantes. Também observe aí no mapa para você perceber. Ok? Pessoal, preste atenção. Deixa eu chamar a atenção aqui para outras placas. Por exemplo, se você perceber a placa Antártica, lá embaixo, ela está se separando, por exemplo, da placa indo-australiana. Se você perceber também, a placa da Antártica, ela está se separando da placa africana. É só você perceber na parte direita inferior, lá embaixo no mapa.
tá bem? Agora, choque, a gente pode destacar, por exemplo, a placa euro asiática, que está se chocando, por exemplo, com o Pacífico. Sim? Veja, eu acho que tem alguém falando, mas está cortando, não estou conseguindo ouvir. Não sei se é Lucas Marinho que está falando. Eu não tô conseguindo ouvir. Professor? Sim? Professor, Sim? tem como você repetir a explicação? Veja, você está me ouvindo bem? Tô. Ok. Veja só, se você observar, vamos citar duas placas que estão se chocando, estão se colidindo. A gente pode destacar Você a placa... Professor, questão. do sexto quesito. Você está acompanhando a correção? Estamos no sexto quesito. Não, que tá travando a internet. Tá bem. Eu acho que deve ser a sua conexão, que você está falando e eu não tô ouvindo tão bem. Professor, De repente pode ser a minha também, não sei. Sim, Glória? a placa do Pacífico está se chocando com a placa indo-australiana? Isso. Se você perceber a setazinha lá, a placa do Pacífico ela está se chocando com a placa indo-australiana. Pessoal, então deixa eu citar duas placas que estão se chocando. Uma eu já falei, que é a placa do Pacífico e a placa indo-australiana. E a outra, a gente pode citar também a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Ou seja, elas estão se chocando. As placas que estão realizando o movimento de separação, a gente pode destacar a placa sul-americana e a placa da África. E podemos citar também a placa da África e a placa da Antártica, que também está se separando. Tá bem? Vamos agora para o sétimo quesito. Para você responder o sétimo quesito, você tem que fazer a leitura desse texto, que diz o seguinte: leia o texto e responda as questões. Lá na página 285, tem lá a questão, a letra A que diz: o texto refere-se a uma teoria que busca explicar o processo de formação dos continentes que existem atualmente na Terra. Qual é o nome dessa teoria e como ela explica esse processo? Professor, Letícia? sim, a deriva continental, Sim. além da separação e deslocação das placas e continentes. Ok, muito bem. Quem mais respondeu? Alguém mais respondeu? Ok, então vamos adiante. Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: além da formação dos continentes, essa teoria explica como o Oceano Atlântico chegou a ter a dimensão que tem hoje em dia. No decorrer do tempo geológico, o Oceano Atlântico expandiu-se ou diminuiu de tamanho. Explique. Quem respondeu essa? Eu, de novo, Letícia, por favor. expandiu, devido à fragmentação dos continentes. Exatamente. O continente Atlântico, o Oceano Atlântico, ele se expandiu. Por quê? Porque a placa da África ela não está se afastando da placa sul-americana. Então, na medida que ela está se afastando, o Oceano Atlântico está se expandindo. Tá bem? Agora, claro que isso é um processo ao longo de milhões e bilhões de anos, não é? Tipo, do dia para a noite, você vai perceber que o Atlântico está maior. Tá bem? Ô, professor, Sim. é porque eu não entendi a letra B do sexto.
A letra B do 6, quando ela diz comente. Assim, eu acho que eu pulei a letra B do 6. Acho que eu não respondi ela não. Na verdade, a gente pulou ela. Então, vamos voltar para ela. A letra B do 6 diz o seguinte. Comente a localização do Brasil em relação às placas tectônicas. Quem respondeu essa? Eu. Glória, por favor. O Brasil está elevado à placa sul-americana. Alguém mais respondeu? Eu. Letícia. O Brasil está na placa sul-americana, que se joga com a placa de Nazca. No Brasil temos terremotos muito fracos, mas o Chile sofre mais com esses terremotos, pois são mais fortes nessas áreas. Pode. Professor, Alguém mais? posso falar o meu? Pode, Fernanda. Eu só usei 3 palavras. Está no centro. Está no centro. Certo. Alguém mais? Veja, a pergunta é a seguinte. Comente a localização do Brasil em relação às placas tectônicas. A gente viu que o Brasil ele está localizado no centro da placa tectônica chamada sul-americana. Então, por isso que o território brasileiro ele é um território que é um território estável. Ele é um território que não tem vulcões ativos. Ele é um território que os terremotos que ocorrem são de baixíssima intensidade, na qual a população não consegue sentir esses abalos. Tá bem? Agora, se o Brasil estivesse próximo de uma borda de uma placa tectônica, aí sim, aí a gente ia ter vulcões ativos, como no caso do Chile, vulcões ativos, terremotos, aí a gente ia ter que morar dentro de uma caverna a 200 metros de profundidade. De repente fosse até pior, porque se de repente ela desmoronar, a gente ficava lá dentro. Vamos lá. Agora sim, agora vamos voltar lá para 285. Professor, Sim? tinha como falar a letra B do 285? Porque Letícia só falou, aí não deu para entender muito. A letra B do 7º. Sim. Veja, a pergunta é a seguinte. Além da formação dos continentes, essa teoria explica como os oceanos, o Oceano Atlântico chegou a ter dimensão que tem hoje, em dia. No decorrer do tempo geológico, o Oceano Atlântico expandiu ou diminuiu de tamanho. O Oceano Atlântico ele se expandiu, tá bem? Tendo em vista que a placa africana ela está se afastando da placa sul-americana. Tá bem? Então, cada vez mais, o Oceano Atlântico ele está se expandindo. Tá bem? Tá, obrigada. Ô, professor, Sim, Maísa? pode ser assim, ó. O flagamento da mangueira, ela é a fase inicial. Ela forma cada pelo o desenvolvimento do primeiro rinçle. Você disse lá no início o falhamento de quê? O flagamento da mangueira. Desculpa, não compreendi. Pandeira? Pangeia. Pangeia, desculpa. É porque está cortando. O fragmento da Pangeia. Veja, na verdade, quando a gente fala sobre o Oceano Atlântico, não é o fragmento do Pangeia por inteiro, tá bem? O que está ocasionando a expansão do Atlântico foi a ruptura entre a placa tectônica de Nazca, a placa tectônica sul-americana e a placa tectônica da África. Quando ela se rompeu, aí ela está o quê? Está se afastando uma da outra, com isso está contribuindo com a expansão do Oceano Atlântico. Tá bem? Tá bom. Gente, podemos ir adiante, é isso? O 8º quesito, se você perceber, ele tem duas imagens. A imagem A, se você observar do lado direito, tem dizendo lá, Cordilheira do Himalaia, no Tibete, no país da China. Então você percebe aí um conjunto de
de montanhas. A letra B, você percebe lá que você vai ter ali algumas irregularidades na superfície terrestre e ao meio você tem o quê? Você tem uma grande falha. Aí do lado esquerdo tem dizendo assim, falha de San Andrés, na Califórnia, Estados Unidos. A letra A diz o seguinte, que tipo de movimento de placas tectônicas ocorreu para a formação das paisagens vistas na foto A e na foto B? Ou seja, qual é o movimento que está originando a cadeia de montanha do Himalaia? Qual é o movimento que origina essa falha de San Andrés, na Califórnia? Quem respondeu? Eu. Glória, por favor. Movimento transformante, em que se ocasiona falhas na superfície. Glória, essa sua resposta, ela se refere à imagem A ou imagem B? Na imagem A. Glória, depois você presta só atenção, por favor, tá bem? Porque é um pouquinho só diferente. Clara tinha levantado a mão. Clara quer falar alguma coisa? Alguém quer responder essa? Letícia? Convergente e transformante. Professor, que quesito esse daí? A letra A do 8º quesito, na página 285. Veja só, se você observar a imagem 1, o movimento que ocasiona essas montanhas é o movimento que? O movimento convergente, tá bem? O movimento de colisão. Agora, o movimento que ocasiona essa falha de San Andrés vai ser o movimento que? O movimento transformante, ou movimento lateral, tá bem? Eu acho que foi Glória que tinha respondido antes, não é isso? Ela tinha se referido à imagem A. Na verdade, o que Glória falou está relacionado com a imagem B. Tá bem, gente? Podemos seguir adiante? A letra B diz o seguinte. O que são falhas transformantes? Letra B. Professor. Glória, por favor. Glória pode falar. Acho que ela é Letícia, se eu não me engano. Letícia, por favor. O movimento das placas tectônicas em movimentos opostos. Exatamente. O movimento de falhas transformante é justamente o movimento das placas tectônicas em direções o quê? Em direções opostas. Tá bem? Gente, alguma pergunta, comentário? Pessoal, qualquer dúvida pode perguntar. Não. Deixa eu só dar uma analisada aqui. Agora a gente vai para a página 432. Professor, pode repetir a letra B do 8º? Letra B do 8º, só um minuto. A pergunta é, o que são falhas transformantes? Quem foi que perguntou? Ana Beatriz. Ana Beatriz. As falhas transformantes são falhas ocasionadas por movimento de placas tectônicas em sentidos opostos. Uma parte vai em um sentido e a outra parte vai no outro sentido oposto. Tá bem? Página 432. Professor, tem como repetir a letra A do 8º? Deixa eu só dar uma olhada aqui. A pergunta é o seguinte: que tipo de movimento de placas tectônicas nascem? Veja, a letra A, que está falando sobre a cordilheira do Himalaia, quem ocasiona é o movimento convergente, o movimento de choque, de colisão. Tá bem?
Agora, o movimento que ocasiona essa falha que tem na imagem B, aí vai ser o movimento P, o movimento transformante, tá bem? O movimento lateral, que é aquele movimento no sentido que elas realizam no sentido oposto. Tá bem? Pessoal, página 432. O primeiro quesito, ele diz o seguinte. A crosta terrestre é dividida em diversos pedaços que se encaixam como um imenso quebra-cabeça. Cada peça desse gigantesco quebra-cabeça recebe o nome de... Qual foi o gabarito que vocês marcaram? C. Letra C, letra C. Professor, Eu qual é a botei letra? placas tectônicas. Tectônicas. Letra É C. isso mesmo. Quem perguntou qual é a página 432, tá bem? Professor, eu coloquei placas tectônicas. A página... Botei placas tectônicas. 432. Ok, gente. A resposta do quesito número 1 da página 432 é a letra C, placas tectônicas. Bem? O segundo quesito, ele diz o seguinte. As placas tectônicas se deslocam sobre o manto. Movimentam-se lentamente. Ora se aproxima, ora se afastando uma da outra. Essa movimentação das placas acontece impulsionada pela Pelas correntes de condução. Glória, Ela é letra A. solar? Letra A. Alguém marcou diferente da A? Então, veja, o gabarito da letra o gabarito do segundo quesito é realmente a letra A. Eu marquei pela energia solar. Não, mentira, pela energia solar não. É a letra A. Pelas correntes de convecção. Nós não vimos que é a corrente de convecção que faz com que as placas estejam se movimentando? Tá bem? Gente, vocês É o devem estar movimento percebendo... do magma que movimenta as placas tectônicas. Vocês devem estar percebendo que o tempo está encerrando, tá bem? A nossa aula está encerrando agora, o segundo momento. O terceiro momento será daqui a 10 minutos.